Na Inglaterra vitoriana, as mulheres eram quase invisíveis para a lei. O termo pessoa do sexo masculino male person, que denotava um homem de pleno direito, levou as gentis damas de espartilho para fora do campo jurídico. Elas não tinham permissão para ter renda própria e imóveis. Herdaram firmar contratos. Em outras palavras, dentro da família, as mulheres e as crianças eram consideradas objetos de cuidado e indefesos a serem alimentados e protegidos. Sim, é isso, o patriarcado clássico que conhecemos dos livros e filmes. Uma longa história, esquecida por falta de uso. Agora, é claro, tudo está diferente. Você dirá, mas sugiro que você questione isso. Vamos usar como modelo um casal na faixa dos 30 anos. Não escolheremos pessoas jovens, mas sim aquelas que são mais fortes e já têm alguma experiência em relacionamentos. Vamos imaginar que ambos tenham educação superior, empregos, planos e valores familiares. E, sim, eles têm um sentimento muito maduro, têm a mesma opinião e querem viver juntos e ter filhos. E assim eles começam a sua vida juntos, coordenando férias, discutindo itinerários de viagem, colocando seus ganhos no criado ou mudo. Eles apreciam suas diferenças. Há muito respeito mútuo em seu amor. Eles se veem como parceiros iguais. Esse é um ponto muito importante. Chega o momento em que ela engravida, dá à luz, encontra uma babá e planeja voltar a trabalhar. Suponhamos que os ganhos e o status social de seu amado marido tenham aumentado. Isso geralmente acontece se o casal for realmente bom. E o marido, com a melhor das intenções, é claro, diz o seguinte: querida, porque você deveria ficar dividida entre o trabalho e a casa. Meu dinheiro é suficiente para todos. Cultive o bebê, especialmente porque estávamos planejando o outro. De que adianta outra pessoa criá-lo e você estar sempre cansada, apressada e dividida? Ou talvez ele já tenha se acalmado um pouco e não esteja mais interessado no crescimento pessoal e na realização profissional da esposa. Ou pode ser também que ele seja um pouco ciumento o tempo todo e queira assumir o controle da esposa há muito tempo. E aqui está uma grande oportunidade. E a esposa? A esposa não se importa. Digamos que ela não esteja satisfeita com seu emprego atual e esteja realmente cansada da pressão do tempo. Sim, ela também quer criar esse filho sozinha e não se importaria de ter outro. Afinal, há muito dinheiro para todos. Ela pode até estar planejando um bom trabalho de meio período ou um pequeno negócio enquanto fica em casa. Agora preste atenção. A partir do momento em que a esposa diz sim, aos olhos dos homens, ela perde gradualmente o status de parceira, por mais sacrilégio que isso pareça. Ainda mais triste é o fato de que essa mudança do status, não significativa e não falada, leva a uma avaliação fundamentalmente diferente da situação familiar. Do ponto de vista da esposa, duas pessoas que estão compartilhando razoavelmente as responsabilidades. Do ponto de vista do marido, e sua esposa não é mais uma adulta com direitos iguais. Ela agora está mais próxima das crianças, não é independente, não é autónoma, precisa de tutela. Isso é uma fratura, uma reestruturação fundamental de todo o arranjo familiar. O casal que foi formado originalmente não existe mais. Você dirá que esse não é o caso de todos. E você está certo. Eu mesmo conheço várias famílias nas quais os maridos tratam suas donas de casa como iguais, com respeito e gratidão. Ou eles estão acostumados a esse modelo na casa dos pais, ou sua orientação familiar é um pouco mais elevada do que a média do hospital. Seja qual for o caso, eles conseguem manter um equilíbrio saudável. Além disso, os homens desses casais geralmente gostam de crianças e amam suas esposas, entre outras coisas, por cuidarem de seus filhos. Mas nem todos os homens são assim. Muitos se interessam por filhos apenas de forma ad hoc ou, além disso, não se interessam de forma alguma. Os filhos não são seu recurso. E agora, quando a esposa fica em casa, eles têm uma chance luxuosa de finalmente se livrar da necessidade de ler histórias e trocar fraldas. Você sabe como isso acontece? É assim. Estou cansado, diz o chefe da família. Trabalhei o dia todo e, em casa, quero descansar. Eu sou responsável por ganhar dinheiro. E você é responsável pelas crianças. Não estou sugerindo que você faça o meu trabalho. Tome, por favor, e faça você mesmo o seu. Mas não vamos demonizar os homens, especialmente porque há outras razões para essa fratura. E o principal deles é financeiro. Se a esposa não trouxer mais dinheiro para a casa, isso significa que o marido terá que sustentar várias pessoas ao mesmo tempo. Ele próprio, a esposa,
os filhos e, às vezes, a babá. Também acontece de a lista de beneficiários incluir tanto os pais idosos da esposa que precisam de ajuda quanto os pais do marido. E se houver filhos de um casamento anterior, esse ônus financeiro não desaparece. Isso coloca uma grande responsabilidade sobre um homem. Ele sabe que precisa ser saudável e eficiente, e também percebe que não pode mais mudar sua vida à vontade, independentemente das crises que o atormentem e dos sonhos que o assombrem. Tente imaginar como se sente um homem, cuja inabilidade depende totalmente do bem-estar de seus entes queridos. Ele pode se dar ao luxo de ficar relaxado, existencialmente despreocupado, e é de se admirar que essa tensão afete inevitavelmente o relacionamento conjugal. Agora, uma pessoa quer o mínimo possível de problemas e solicitações de sua esposa, para não falar de exigências. O que você quer é gratidão. Sim, reconhecimento sincero do quanto o marido faz pelo bem comum e o cumprimento ininterrupto de sua função. Você acha que essas expectativas mantêm acesa a chama da parceria, correto? Nem tanto. No que diz respeito à esposa que fica em casa, também estão ocorrendo mudanças. O trabalho doméstico é árduo e ingrato, é rotineiro e o dia da marmota. Cozinhou, comeu, assoar o nariz, ranho de novo. Limpou, sujou. Os contatos sociais são reduzidos. Falta tempo para si e para seus interesses. Em tal situação, o marido acaba sendo um elo entre a casa e o mundo ao exterior, do qual você espera notícias, impressões e estímulos. Por sua vez, a mulher não tem quase nada a oferecer. Sim, ela lhe dirá de bom grado quem comeu o que regurgitou quanto, mas isso será uma notícia de microcosmo, enquanto a vida real se desenrola em algum lugar lá fora, onde estão os colegas e amigos, os sucessos e os desafios. A esposa não está mais neste mundo e, portanto, não há parceria. Por fim, embora reconheçam formalmente que as questões domésticas são muito importantes, os homens quase sempre consideram seu trabalho muito mais valioso. Como não veriam? Afinal de contas, eles estão na vanguarda, assumem riscos, interagem com o ambiente externo, que nem sempre é justo e conveniente. O lar é a retaguarda, onde se pode cozinhar mingau em paz e zen. E quem proporciona essa paz de espírito? Isso mesmo, o marido. Portanto, ele não é apenas o provedor. Ele é aquele que, de fato, remove o fardo da vida adulta de sua esposa, dando-lhe responsabilidade infantil. E, portanto, ele tem todo o direito de interferir em literalmente tudo, regulando o que comprar e com o que gastar, onde levar ou não levar os filhos, como comemorar os feriados, para onde ir nas férias. A esposa concorda com esse estado de coisas? Ela compartilha a posição de seu marido? É claro que não. Veja, descrevi apenas os pontos mais brilhantes. Na realidade, a situação é muito maior e mais complexa, mas o fato é que é muito difícil manter a igualdade original de posições no modelo chefe de família-esposa. Com a mesma opinião no início, marido e mulher acabam se transformando em duelistas. Cada um deles vê a situação de forma tão diferente que, a cada ano, fica mais difícil encontrar um ponto em comum. A mulher se sente empurrada para a periferia, como se fosse uma funcionária contratada. Perde a sensação de viver sua vida. O homem se irrita com as exigências exorbitantes, em sua opinião. Ela quer ser ouvida. Ele continua chegando em casa cada vez mais tarde. Ela quer ser uma amiga que seja levada a sério. Ele se enfurece com o absurdo de tais desejos. Ela diz, ok, deixa-me ir trabalhar pelo menos meio período, meu cérebro está atrofiando. Ele diz, você já é ruim no seu trabalho. Está sempre me pedindo ajuda. De que mais trabalho você precisa? É um círculo vicioso. A cereja do bolo é o divórcio, depois do qual a mulher é forçada a ganhar dinheiro por conta própria, não para a alma, mas para a plenitude. Mas ela há muito tempo perdeu sua antiguidade. Seu conhecimento está desatualizado e suas habilidades e perspicácia se perderam. Mas essa é outra história. Além disso, nem todo mundo se divorcia. Alguém vive corajosamente para o bem dos filhos, tendo certeza de que uma coisa boa não se chama casamento, e nem sequer imagina quando e porque tudo deu errado. Eu chego a apenas uma conclusão. O novo patriarcado não é adequado para todos os casais, apesar de sua aparente conveniência. Em primeiro lugar, ele é bom para as mulheres que vêem nas tarefas domésticas muitas oportunidades de criatividade e para os homens, que estão prontos para serem encarregados do trabalho para construir uma pirâmide. Se ela estiver mais interessada em se realizar no trabalho e ele estiver convencido de que com crianças menores de 10 anos não há nada para falar, é melhor não arriscar. Caso contrário, haverá muitas decepções.